Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Pela manhã temos visto alguns sermões panorâmicos no Antigo Testamento e à noite nós temos visto sermões panorâmicos no Novo Testamento. E domingo passado vimos o Evangelho segundo escreveu Mateus e hoje nós veremos o Evangelho segundo escreveu Marcos. A ideia é dar uma visão panorâmica dos livros para que você possa então ter um entendimento melhor ao ler as Escrituras. Capítulo 10 de Marcos, verso de número 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, nos reunimos diante da Tua santa palavra com temor e reverência. Reconhecemos que nós somos dependentes da Tua graça para compreender as verdades eternas que nelas estão. Tu és o Deus que fala a nós e nós somos Teus servos prontos para ouvir. Concede-nos, Senhor, o auxílio do Teu Santo Espírito para que as nossas mentes sejam iluminadas e os nossos corações aquecidos pela verdade do Evangelho, especialmente no Evangelho segundo Marcos. Abre os nossos olhos para que nós vejamos Cristo nas Escrituras, não conforme as nossas expectativas, mas conforme a revelação do próprio Senhor na palavra. Dá-nos um coração submisso para aceitar o chamado do discipulado e que esta pregação não seja apenas uma exposição intelectual, mas um meio pelo qual a Tua palavra transforme as nossas vidas. Que aqueles que ainda não Te conhecem sejam convencidos e atraídos pelo poder da cruz e que aqueles que já Te seguem sejam fortalecidos para caminhar fielmente, mesmo diante das provações. Guia-me, Senhor, como Teu servo, para pregar com fidelidade e ousadia, sem distorcer ou atenuar a mensagem do Evangelho. Que Cristo seja exaltado e que a glória seja exclusivamente Tua. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Imagine que você está vivendo no primeiro século. E neste primeiro século você está em Israel. Israel está sob o domínio do Império Romano. E você e o seu povo estão esperando ansiosamente um Messias, um libertador. O Messias, o Rei prometido, que restaurará Israel, destruirá os inimigos, estabelecerá um reino glorioso. Agora imagine a cena. Esse Messias finalmente chega. Esse libertador finalmente chega, mas em vez de um guerreiro triunfante montado em um cavalo branco, o que se tem? Um simples carpinteiro da Galileia. E em vez de desafiar César, o imperador romano, e libertar o povo de Israel, libertar a nação, esse Messias anuncia um reino invisível e ensina que o verdadeiro caminho para a vitória é, na verdade, um caminho de sofrimento, o caminho de serviço e da cruz. A pergunta que surge é: você estaria disposto a seguir um Messias como esse? Você estaria disposto a seguir um libertador como esse? Nos nossos dias, talvez nós não estejamos esperando um rei Messias, um rei com poderio militar, mas muitas vezes também nós criamos as nossas próprias expectativas erradas acerca de Jesus, acerca de quem é Ele. E nós queremos um Cristo que abençoe os nossos planos, nós queremos um Cristo que resolva os nossos problemas, um Cristo que nos dê uma vida confortável. Mas será que nós estamos dispostos a seguir Jesus, que nos chama a negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz? Assim como os judeus do primeiro século rejeitaram a Jesus porque
Jesus não se encaixava nas expectativas deles. Muitas pessoas hoje fazem o mesmo. Abandonam a fé quando descobrem que o verdadeiro discipulado, seguir Jesus, exige entrega, renúncia e fidelidade, mesmo em meio às dificuldades. Nós temos aqui o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito originalmente para cristãos que estavam sendo perseguidos por Roma, pelo imperador romano, que na época era Nero. E esses cristãos, então, eles precisavam de coragem para continuar seguindo a Cristo, não por causa das bênçãos imediatas, mas porque Ele é o verdadeiro Rei, o verdadeiro Messias enviado da parte de Deus. Mesmo que o seu caminho passasse pela cruz, mesmo que o seu caminho passasse pelo sofrimento, pois muitos desses crentes estavam sendo acusados injustamente, e eles estavam sendo perseguidos e até mortos por sua fé. Muitos deles até se perguntavam: se Jesus é o verdadeiro Rei, o verdadeiro Senhor, por que nós estamos sofrendo? Por que nós estamos perdendo a vida e muitos dos nossos parentes estão morrendo ou até mesmo perdendo bens, perdendo moradia? Marcos responde a essa dúvida, a essa pergunta, a esse questionamento, ao mostrar-nos que o próprio Cristo trilhou o caminho do sofrimento antes de receber a glória com o seu Pai eterno. Ele não veio para conquistar reinos terrenos. Esse Cristo, ele não veio para conquistar glória terrena, mas para estabelecer um reino que é eterno e sem fim, onde a vitória vem apenas pela cruz e não pela espada. Assim, o Evangelho de Marcos tem um propósito muito claro. Primeiro, revelar quem é Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus, mas também o servo sofredor. E em segundo lugar, Marcos também quer nos ensinar o que significa ser discípulos de Cristo. Então, basicamente, Marcos vai nos ensinar duas coisas: quem é Jesus e o que significa segui-lo. E o que significa deixar todas as coisas e ser seus discípulos. O discípulo ou o discipulado, ele exige uma renúncia, uma fidelidade, e nós temos que dar isso mesmo em dificuldades. O Evangelho, então, está estruturado exatamente nessas duas partes. Primeira parte, Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 8, verso de número 26. E nós temos a identidade de Cristo. Quem é Cristo? A primeira metade do livro vai responder essa pergunta: quem é Jesus? E ele cura enfermos, ele expulsa demônios, ele ensina com autoridade e demonstra que ele é o Filho de Deus, mas há um mistério. Ninguém parece compreendê-lo completamente, plenamente, nem as multidões, nem os discípulos. A segunda metade de Marcos vai do capítulo 8, verso de número 27, até o final, capítulo 16, verso de número 8. Então, o caminho do Messias para a cruz. A segunda metade de Marcos vai mostrar o caminho do Messias para a cruz. Na verdade, 16 até o capítulo 20. Então, a partir do capítulo 8, há uma virada na narrativa do Evangelho de Marcos. Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, por exemplo, em Marcos 8, 29. Mas ele não entende que ele veio morrer e ele veio sofrer, padecer na cruz. Jesus, então, ensina o verdadeiro caminho do discipulado, que é tomar a cruz e segui-lo. É o que Jesus ensina. E então o Evangelho culmina com a crucificação, a ressurreição, mostrando que a glória de Cristo é recebida por meio da cruz. E assim como, então, os judeus do primeiro século esperavam um Messias político, um Messias triunfante, muitos hoje esperam um Jesus que apenas tragam bênçãos e conforto, sem exigir qualquer compromisso, sem exigir nenhuma deixa ou nenhum desconforto. Mas o Evangelho de Mateus, ele nos confronta, ou melhor, o Evangelho de Marcos nos confronta com a realidade de que seguir Cristo, seguir a Jesus, significa seguir o seu exemplo de serviço, de sacrifício e de fidelidade. Diante disso, surge uma pergunta que é essencial:
Nós estamos dispostos a seguir o verdadeiro Jesus revelado no Evangelho de Marcos, mesmo que isso signifique negar a nós mesmos e carregar a cruz? O Evangelho de Marcos, então, nos revela que Jesus é o verdadeiro Messias, mas não é um rei terreno e triunfante conforme as expectativas humanas. Não é como muitos esperam. Em vez disso, ele é o servo sofredor, cujo caminho passa pelo sofrimento, pela cruz, antes de ir para a sua glória. E da mesma forma, seguir Cristo significa seguir o mesmo caminho que ele passou. Pedro diz que ele deixou as pisaduras, as pegadas, para que nós sigamos nessas mesmas pegadas. Então, o verdadeiro discipulado não é sobre conforto, não é sobre status ou sobre bênçãos imediatas ou temporais, mas é sobre renúncia, sobre serviço, sobre fidelidade até o fim. Isso é o discipulado. Então, diante dessa verdade, este sermão responderá essas duas perguntas fundamentais que surgem da estrutura natural de Marcos. Quem é Jesus e o que significa, então, segui-lo? O que significa ser o seu discípulo? Então, veremos estas coisas aqui. Na primeira parte, então, de Marcos capítulo 1 até o capítulo 8, verso de número 26, ao longo dessa primeira metade do Evangelho de Marcos, há uma pergunta, como já vos disse: quem é Jesus? Ou melhor, como está no Evangelho de Marcos, quem é este? Quem é este? Ecoa em diversos momentos. E veja, se você lê o Evangelho de Marcos, você vai perceber, as multidões não entendem quem é Jesus, os discípulos não entendem quem é Jesus, os fariseus não entendem quem é Jesus, quem realmente ele é. E apesar de até os demônios no relato dizerem quem Jesus é, ainda assim as pessoas não compreendem a verdadeira identidade de Cristo no Evangelho de Marcos. Jesus não se revela imediatamente de uma forma plena, mas ele se revela gradualmente, por meio do seu ensino, por meio dos seus milagres, por meio do confronto com os líderes religiosos. É assim que ele vai se revelando. E a cada evento que nós temos em Marcos, Marcos dá uma resposta progressiva a essa pergunta: quem é este? Quem é este? Até chegar ao ponto da virada de Marcos, no capítulo 8, verso 29, quando Pedro diz: tu és o Cristo. Então ele responde, veja como Marcos estrutura a revelação da identidade de Cristo. E se você tiver a Bíblia, por favor, acompanhe comigo que eu quero mostrar para você isso na Escritura. Então, note que no capítulo 1 de Marcos já começa dizendo quem é Jesus. Capítulo 1, verso de número 1, diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quem é ele? Filho de Deus. Então ele já começa dizendo quem é este, o Filho de Deus, é a declaração inicial do Evangelho. Se você avançar um pouco mais no verso de número 11 do capítulo 1, você vai ver que esta pergunta também é respondida, mas agora pelo próprio Deus no batismo. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Quem é este? Este é o Filho amado do Pai. Então, capítulo 1, verso 1 diz ele é o Filho de Deus. No verso de número 11 está dizendo ele é o Filho amado do Pai. E a partir disso, quando Jesus começa a ensinar, então, e a demonstrar a sua autoridade por meio dos milagres, nós começamos a ver ainda um pouco mais, verso de número 21 ainda do capítulo 1, até o verso de número 22, 21 e 22, depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, Marcos mais uma vez nos responde: quem é este? É aquele que ensina com autoridade. Avance mais um pouco e veja, por exemplo, no verso de número 23 ainda, do capítulo 1, e até o verso de número 27, onde nós temos Jesus expulsando um demônio. E veja que até o demônio diz, no verso de número 24, quem é ele? Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Note que ele está dizendo quem és. Note que o capítulo 1 está começando a estruturar exatamente isso. Quem é ele? Ele é o Filho de Deus.
Ele é o Filho amado, Ele é o Santo de Deus, Ele é aquele que prega com autoridade, é aquele que ensina com autoridade. Ele expulsa os demônios, como no verso 24 em diante, ou verso 23 em diante. Quem é este? Aquele que tem poder sobre os espíritos malignos. No capítulo 1 ainda, o verso 29 até o 34. Quem é este? Ele cura e restaura. É aquele que cura e restaura porque Ele está fazendo milagres. Se nós andarmos um pouco mais, no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 12, quem é este? É aquele que tem poder sobre as doenças. E eu vou acelerar assim e não vou me deter muito para nós termos tempo. No capítulo 2, o verso de número 1 ao verso de número 12, quem é este? Ele perdoa pecados e Ele cura o paralítico. É aquele que tem poder para perdoar e aquele que tem poder para curar. Note, verso de número 7 do capítulo 2. Porque ele fala desse modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais difícil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Verso 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa e anda. Quem é este? Ele é aquele que é o próprio Deus, que tem autoridade para perdoar pecados e para curar os enfermos. Quem é este? Verso de número 23 ao verso de número 28 do capítulo 2. Nos diz que é aquele que desafia os fariseus e declara ser o Senhor do sábado. Veja o verso 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quem é este? Ele desafia os fariseus, e você olha um pouco mais, ele é o Senhor do sábado. É aquele que tem autoridade sobre a lei. Capítulo 4, verso de número 1 a 34. O reino de Deus em poder e mistério começa a ser mostrado. Então, quem é Jesus aqui? É aquele que ensina em parábolas sobre o reino. Quem é este? Ele é o revelador dos mistérios do reino de Deus. É aquele que ensina. Se você andar um pouquinho mais no capítulo 4, verso de número 35 até o 41, onde Jesus acalma a tempestade, quem é este? É aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. É isso que os discípulos falam. Veja o verso 40 e o verso 41. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta é: quem é este por toda essa primeira parte do Evangelho de Marcos? Quem é este? Aquele que tem poder sobre milhares de demônios. Veja o capítulo 5, verso 1 a 20, onde ele expulsa uma legião. Jesus olha isso e então ele expulsa essa legião. E veja que mesmo essa legião, no verso de número 7, diz, exclamando com alta voz: que tenho contigo filho de Deus, ou filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os demônios estão dizendo quem ele é. O primeiro encontro com o demônio disse: ele é o Santo de Deus. Segundo, ele é o Filho do Deus Altíssimo. É impressionante o que Marcos está mostrando. Os demônios sabem quem Jesus é, mas os homens não. Os homens não conseguem enxergar quem Jesus é. Eles estão perguntando: quem é este? Quem é este? Todo o tempo. Se você ainda olhar no capítulo 5 de Marcos, no verso 21, até o verso de número 43, onde ele está operando milagres, ele é aquele que ressuscita a filha de Jairo e ele cura a mulher do fluxo de sangue. Quem é este? É aquele que tem o poder sobre a morte. A filha de Jairo, se você lembrar, estava morta. E é nesse momento até que ele fala para ela no verso 41, tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi.
que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E diz o verso 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Ele é aquele que tem poder sobre a morte. Mas quem é esse Jesus? Ele também é aquele rejeitado de Nazaré. Capítulo 6, o verso 1 ao 6. Jesus começa a pregar em Nazaré, mas ele é rejeitado pelos seus. Os seus não entendem quem ele é. E ele é rejeitado, então, ele é o profeta rejeitado entre os seus. Capítulo 6, verso 30 a 44, nós temos a multiplicação dos pães e dos peixes. Quem é esse Jesus que Marcos está dizendo? Ele é aquele que alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ele é o pão da vida que supre o povo de Deus, a necessidade do povo de Deus. Em Marcos, ainda no capítulo 6, do verso 45 em diante, nós temos Jesus andando sobre as águas. Ele é o Senhor sobre a criação. Andando um pouco mais, em Marcos 7, do 31 ao 37, ele está curando surdos e mudos. E então, novamente, Marcos está dizendo: quem é este Jesus? É aquele que abre os ouvidos e solta a língua, cumprindo a profecia de Isaías 35, que era isso que o Messias faria. Quem é este? Chegando no clímax da primeira parte, no capítulo 8, no verso 27 a 30, onde nós temos a confissão de Pedro. Finalmente, após todos esses sinais, todos esses ensinos, todos esses milagres, Jesus faz a pergunta diretamente aos discípulos. Veja o verso 29 do capítulo 8. Ele pergunta aos discípulos diretamente. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro: tu és o Cristo. Pedro diz: tu és o Cristo. Mas veja, há um problema aqui. Pedro reconhece o título, mas ele não reconhece, ele não entende o significado desse título. Ele não entende o que isso significa, porque ele também esperava um Messias triunfante e não um servo sofredor. E por isso Jesus então começa em seguida a fazer o quê? Verso 31. Então Jesus começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente. Agora veja o verso de 32 ainda. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Ele não entendeu, ele acabou de dizer: tu és o Cristo, mas ele não entendia o que isso significava. Cristo estava dizendo claramente o que significava ser o Cristo. Ele deveria ser rejeitado, ele deveria ser morto, mas ao 3º dia ressuscitar. E Pedro vem e diz, reprovando o mestre. E Jesus então no verso 33 mostra isso. Jesus, porém, voltou-se, fitando os olhos nos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus e sim a dos homens. Tu não entendes. Eles queriam um Messias triunfante, um Messias que viria e acabaria com todas as hostes dos imperadores romanos. Eles esperavam um Messias triunfante, não um servo sofredor. E Jesus começa então a ensiná-los o que isso significa. Quem é este? O Cristo. Ele é o Cristo, mas o Cristo que precisa sofrer antes de ser exaltado. Você pode me perguntar: e daí, pastor? Como isso se torna prático para nós? A pergunta quem é este não foi feita apenas aos discípulos ou por eles. É feito também muitas vezes por nós, que não conhecemos claramente quem é Jesus. Muitas pessoas querem um Jesus que ensine, que cure, que abençoe, mas será que nós estamos dispostos a confessar um Cristo, o Cristo da cruz?
como Jesus falou no verso 31, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Assim como Pedro, nós podemos dizer muitas vezes: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, mas será que nós entendemos realmente o que isso significa? Será que realmente nós entendemos o que significa seguir a Cristo? Para verdadeiramente nós conhecermos a Jesus, não basta admirar o seu poder, irmãos. Não basta admirar o seu ensino. Não basta, nós precisamos aceitar o seu caminho. Veja, volte um pouco em Marcos no capítulo 1 e note como há um caminho a ser seguido. No verso de número 2, Marcos diz, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o quê? O teu caminho. E novamente, verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E é impressionante porque os apóstolos, os discípulos, em Atos dos Apóstolos, eles foram conhecidos primeiramente não como cristãos, mas como aqueles que eram do caminho. Aqueles que seguiam Jesus, o caminho, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos apenas estão admirando, maravilhando com o que Jesus faz, com o que Jesus ensina, mas não conhecem Jesus de maneira verdadeira. Volte comigo novamente e faça esse exercício em Marcos. Veja só como eles estavam maravilhados, mas não conheciam. Capítulo 1, verso de número 22. Maravilharam-se da sua doutrina. Verso de número 27. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Capítulo 2, verso de número 12. Então ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Capítulo 4, verso de número 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 6, verso de número 2. Chegando o sábado, passou a ensinar nas sinagogas, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Versículo 51 ainda do capítulo de número 6. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. E por último, capítulo 7, verso de número 37. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Todos eles estavam admirados com o que Jesus faz. Todos eles estavam admirados com o seu ensino, com os seus milagres, mas até mesmo os discípulos não sabiam quem era Jesus de fato. E isso é um alerta para nós. Mesmo os discípulos não sabiam. O relato da cura de um cego, no capítulo 8, note onde está esse relato. Capítulo 8, verso 22 ao 26, está falando da cura de um cego. E impressionantemente este cego é curado em 2 etapas. Jesus não tem poder de curar este cego de uma vez só? Jesus olha para este cego e então ele diz o texto que Jesus toma o cego pela mão, leva-o para fora da aldeia, aplica a saliva nos seus olhos, impondo as mãos, pergunta: você está vendo alguma coisa? E ele então responde a Jesus no verso de número 24, este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então ele estava vendo embaçado, ele não estava vendo claramente. Marcos usa esse milagre exatamente para mostrar isso, que muitos não estavam vendo quem era Jesus de uma maneira clara. E então Jesus vem novamente, lhe impõe as mãos nos olhos e, passando a ver
claramente, diz o texto, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E qual é o relato que tem depois disso? Jesus perguntando aos discípulos: quem vocês dizem que é o Filho do Homem? E aí Pedro então diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele enxerga, tu és o Cristo. Mas em seguida ele também não enxerga claramente, porque quando Jesus começa a falar da sua missão, o que Pedro faz? Pega Jesus e leva de lado e diz: longe de ti que isso te aconteça. Começa a reprová-lo. E então ele é repreendido pelo Senhor. Ele enxerga, mas não enxerga claramente. Assim como este cego. Então, o relato da cura de um cego em 2 momentos está aqui para representar como alguns, incluindo os discípulos, enxergavam um Cristo meio que embaçado. Ainda não sabiam quem de fato era Cristo. Pedro até diz que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, mas não compreende a sua missão, a sua real identidade. A primeira metade do Evangelho de Marcos, então, responde de uma maneira progressiva essa pergunta: quem é este? Esta revelação prepara o caminho, então, para a segunda parte do Evangelho, onde Jesus nos mostra o que significa segui-lo. O que significa ser um discípulo de Jesus? Verso de número 34 e 35 do capítulo 8. E então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Você se lembra que no início eu disse que esse Evangelho foi escrito para pessoas que estão sendo perseguidas no Império Romano? Então Jesus está dizendo, na verdade Marcos, o autor inspirado, está ensinando que seguir Jesus não é a vida de um mar de rosas. Não é ausência de tribulação, não é ausência de perseguição. Na verdade é o contrário. Jesus está dizendo claramente: você quer vir após mim, negue a sua cruz, ou negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Mas note uma coisa: várias e várias vezes na primeira parte do Evangelho, Cristo parece ocultar-se. Cristo parece ocultar-se ou até proibir que a sua identidade seja revelada. Veja, volte novamente ao capítulo 1 e faça novamente esse exercício. Eu espero que com esses exercícios você, quando lê a Escritura, você consiga enxergar essas coisas. Capítulo 1, verso de número 24 e 25. Quando Jesus está expulsando esse demônio declara que ele é o Santo de Deus. O que Jesus faz imediatamente? Verso 25. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te. Ele não queria que a identidade fosse revelada. Se você olhar o verso de número 34, novamente ele faz isso. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus não deixava. Veja o verso 43 e o verso 44 ainda do capítulo 1. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém. Parece que Jesus quer ocultar quem ele é. E se você continuar lendo essa primeira parte, você vai verificar isso. E quando eu estava lendo isso, eu perguntei: por quê? Por que Jesus está querendo ou proibindo pessoas que divulguem quem ele é de fato? E à luz de tudo que nós temos falado até agora, eu só posso chegar a uma conclusão ou inferir algumas coisas, claro, mas eu penso que a principal razão do porquê Jesus está querendo ocultar-se é porque a verdadeira identidade de Cristo só pode ser compreendida à luz da cruz e da ressurreição. Não à luz de milagres, não à luz de expelir demônios, mas à luz da cruz e da ressurreição. E era algo que ainda não estava por vir, porque só no capítulo 8 é que Jesus vai começar a ensinar os discípulos acerca disso.
Então a maior revelação de quem Jesus realmente era não viria por meio dos milagres, não viria por meio dos exorcismos, mas por sua morte e por sua ressurreição. Somente após esses eventos é que a sua identidade como Filho de Deus seria plenamente conhecida. Veja, nós chegaremos lá, mas antecipando, capítulo 15, no finalzinho quase do Evangelho, verso de número 39. O centurião romano está falando isso. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara ou morrera, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O centurião romano reconheceu isso. No final do Evangelho, depois da sua morte, depois da sua cruz, ele reconhece: este era o Filho de Deus. Muitas vezes nós queremos conhecer Jesus apenas em sua glória, mas é na cruz que ele revela-se completamente. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 2, naquela confusão daquela igreja de Corinto, onde eles gostavam de muitas filosofias, eles gostavam de muitas sabedorias, Paulo diz: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque a identidade de Cristo é revelada exatamente aí. E então nós estamos seguindo o verdadeiro Jesus, que nos chama ao discipulado e à cruz, ou apenas um Cristo moldado às nossas expectativas? Um Cristo que nós achamos ser aquele que é revelado nas Escrituras. Essa é a primeira parte de Marcos. A segunda parte de Marcos, então, vai nos ensinar o que significa segui-lo, o que significa ser um discípulo de Jesus. A segunda parte vai do capítulo 8, do verso 27 até o fim. Então, na primeira metade do Evangelho de Marcos, ele nos ensina quem é Jesus. Agora, na segunda metade, ele nos ensina o que significa ser um discípulo dele, o que significa segui-lo. No caminho para Jerusalém, Jesus começa a ensinar sobre o discipulado. E ele mostra que o discipulado não é sobre glória terrena, mas é sobre a cruz, sobre renúncia. E isso choca os discípulos, porque os discípulos estão esperando o Messias triunfante, não um servo sofredor. É por isso que Pedro chama-o à parte e começa a reprovar. Porque ele está pensando que ele é um Messias triunfante, não um servo sofredor. E em parte ele tem razão, porque após a sua ressurreição, ele será esse Messias triunfante. Mas primeiro, o caminho do triunfo é a cruz. E da mesma forma, muitos hoje querem seguir um Jesus que os abençoa, mas não o Jesus da cruz. Não querem abraçar a cruz. Mas Marcos nos ensina que ser discípulo de Cristo significa abraçar o caminho do sofrimento, do serviço e da fidelidade até o fim. Até o fim. O que significa seguir Jesus? Vamos fazer o mesmo exercício que fizemos na primeira parte. Marcos vai nos responder, do capítulo 8, verso 27 a 38. Ele mostra, quando ele pergunta no verso de número 29, e vós, quem dizeis que sou? Pedro diz: tu és o Cristo. E o que significa seguir esse Cristo? Então, aceitar o caminho do sofrimento, porque no verso 31 ele diz para onde ele está indo. No verso 31 do capítulo 8 ele está dizendo que o Filho do Homem vai sofrer muitas coisas, vai ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ele vai ser morto, mas depois do terceiro dia ele ressuscitará. Esse é o caminho do Messias. E então ele começa a ensinar isso. O que significa seguir Jesus? Verso de número 34. É entender que a cruz faz parte do plano de Deus, tanto para ele quanto para os seus discípulos. Verso de número 34 do capítulo 8. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se a sua cruz. Tome-se a cruz e siga-me. O que significa seguir Jesus? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, mesmo que isso custe tudo. No capítulo 9, no verso de 2 até o 13,
Nós temos a transfiguração. Jesus foi transfigurado diante deles. O que significa seguir Jesus? A glória virá, mas apenas depois da cruz. Note que novamente no verso de número 7, Deus se apresenta aos discípulos e diz: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você se lembra que no início teve esta mesma voz no batismo de Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E agora ele está dizendo: esse é o meu filho amado, ouçam-no. Ele está ensinando que ele vai morrer na cruz, ouçam-no. Ouça o seu ensino, é o que Deus mesmo está falando. Então, no verso de número 35 do capítulo 9, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. O que significa seguir a Jesus? Significa que o verdadeiro discipulado é um serviço humilde, não buscar grandeza, mas servir os outros. Capítulo 10, verso de número 15, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Ele está ensinando o que significa seguir Jesus, ter um coração humilde e dependente como uma criança. Capítulo 10, verso de número 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que significa ser discípulo de Jesus? Significa servir e entregar a vida pelos outros, assim como ele fez. Marcos 10, 21, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. O que significa seguir Jesus? Abrir mão da confiança nas riquezas e da falsa ilusão da segurança dessas finanças terrenas para confiar plenamente em Cristo. Capítulo 10, verso de número 23. Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. O que significa seguir Jesus? Jesus está dizendo é não confiar nessas coisas. Não confiar nos bens materiais, mas confiar no Senhor. Capítulo 10, verso de número 32 ao 45. O caminho para Jerusalém, Jesus está anunciando a sua morte. Verso de número 33 do capítulo 10. E eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. O que significa seguir Jesus? É estar disposto a enfrentar o sofrimento e a oposição. Verso de número 38 do capítulo 10. Podeis beber o cálice que eu bebo? Com essa pergunta, nós também podemos perguntar o que significa seguir Jesus. É estar pronto para sofrer por Ele. A última ceia, no capítulo 14. Última ceia e a traição, no capítulo 14, verso 22 a 50. Quando no verso 22 Jesus diz: tomai, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele está ensinando o que significa segui-lo. Significa participar da nova aliança e lembrar do seu sacrifício. 14, 27. Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. O que significa seguir a Jesus? Ter a fé provada. E no momento da fé provada, muitos vão falhar, mas Deus é fiel. Capítulo 15, verso 21 a 39. Especialmente no verso 34, quando ele diz: meu Deus, ou Deus meu, por que me desamparaste? O que significa seguir a Jesus? Passar pelo sofrimento confiando em Deus, mesmo quando parece que nós estamos sozinhos. O próprio Cristo na cruz pareceu estar só. Deus meu, por que me desamparaste?
Verso de número 39 no capítulo 15. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Significa então reconhecer que a verdadeira glória vem por meio da cruz. E finalmente no capítulo 16, verso de número 6, quando é dito ele ressuscitou, ele não está aqui, significa confiar na vitória final sobre a morte e pecado. Marcos 16, 15, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ser discípulo de Cristo significa proclamar o evangelho com ousadia, mesmo em meio à oposição. O Evangelho de Marcos nos ensina, então, que seguir Jesus vai além do que uma mera confissão de fé. Vai além do que dizer eu creio. Significa viver um compromisso radical com Ele, mesmo diante do sofrimento. Nós estamos dispostos a seguir o verdadeiro Jesus revelado no Evangelho de Marcos. Aquele que nos chama à cruz antes de recebermos a glória. Várias passagens da Escritura diz que cada sofrimento que nós passamos aqui é um peso de glória para a eternidade. O chamado ao discipulado em Marcos não foi apenas para os discípulos, irmãos. Não foi apenas para os discípulos no primeiro século, ele também é um chamado para nós. O que significa seguir Jesus em nossos dias? Significa a mesma coisa que significou para os cristãos no primeiro século. Vivemos em um mundo que rejeita a cruz, rejeita o sofrimento e abraça o conforto, a autoproclamação, o sucesso terreno. E somente isso. Não é um pecado essas coisas em si, mas elas se tornam um pecado quando eu só quero elas e rejeito as outras. Nós vivemos em um mundo que rejeita essas coisas, mas o Evangelho segundo Marcos nos desafia a um caminho oposto, o caminho da renúncia, o caminho do serviço, o caminho da fidelidade, e isso implica sofrimento. Sabe por quê? Porque muitos que não querem seguir este caminho nos rejeitarão, assim como rejeitaram Jesus. Seguir a Jesus significa tomar a cruz, servir, sofrer e confiar na vitória final. Como podemos viver isso em nossa vida diária? Como é que eu posso viver essa verdade, pastor? Deixe-me dizer algumas para vocês e então eu termino. Primeiro, abrace o chamado da cruz no dia a dia. Jesus disse em 8,34, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz, a sua cruz e siga-me. O mundo diz, faça o que te faz feliz. E Jesus diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quem você vai ouvir? O mundo diz, busca a tua realização pessoal. Jesus diz, se você perder a vida por minha causa, você vai ganhar verdadeiramente a vida. O que você vai escolher? O que tem sido a cruz que você tem evitado carregar? Uma obediência difícil? Um chamado para renunciar a algo? Uma decisão que custará a sua reputação? O verdadeiro discipulado exige compromisso real com Cristo, mesmo quando isso nos custe algo. Seguir Jesus pode significar perder uma oportunidade de lucro, o status social e mesmo amigos. Nós estamos dispostos a abraçar a cruz? Estamos dispostos a seguir Jesus e tudo aquilo que Ele disse para que nós façamos? Segunda coisa, como você faz isso na prática? Servindo em vez de ser servido. Capítulo 10, verso de número 45, Jesus disse isso, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
O mundo diz: busque o reconhecimento e sucesso, e isso, se tiver cabeças como degraus, então suba. E Cristo diz: seja servo de todos. Você quer ser o maior? Seja o que serve a todos. Você segue Jesus para ser servido ou para servir? No casamento, servimos ao cônjuge ou só esperamos ser servidos? Nós somos muito dados a isso. Queremos que as pessoas nos entendam. Nós não queremos entender. Queremos que as pessoas nos amem. Nós não queremos amar. Queremos que as pessoas nos aceitem. Nós não queremos aceitar. Nós queremos e queremos. Mas ao passo que também não queremos dar. No trabalho, nós somos humildes e fiéis ao buscarmos o serviço, mesmo que isso implique que eu não terei uma autopromoção. Na igreja, nós queremos apenas ser alimentados espiritualmente ou nós estamos dispostos a servir no reino de Deus? Terceiro lugar, você precisa confiar em Deus, não nas riquezas ou nas instabilidades delas. Marcos 10, 23, Jesus nos alertou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Sabe por quê? O mundo diz que a segurança está no dinheiro e no sucesso, no acúmulo das coisas. E aí é impressionante que o jovem rico chega com Jesus e diz: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: cumpra os mandamentos. E ele diz: todas estas coisas eu tenho feito desde a minha infância. Jesus disse: então só te falta uma coisa: vende tudo o que tens e dá aos pobres. Mais uma vez, infelizmente, a teologia da prosperidade, essas coisas que estão em televisionado, em muitas igrejas, e dizem exatamente: você precisa vender sua casa, seu carro, todas essas coisas. Veja o que Jesus está dizendo. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Não é sobre vender a tua casa, não é sobre vender o teu carro, não é sobre dar tudo o que você tem. Ele está falando da segurança que se coloca nessas coisas. Veja, em seguida, o que aconteceu com o jovem rico. Ele não conseguiu se desfazer disso. Jesus disse: só te falta uma coisa: vende tudo o que tens e me segue. Ele não conseguiu deixar isso. E por isso Jesus disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Porque ele não está disposto a sacrificar determinadas coisas. O mundo diz: a segurança está no dinheiro e no sucesso, no acúmulo. Jesus diz: vende tudo que tens e segue-me. Em que nós temos realmente confiado? Em Jesus ou no nosso salário? Em Jesus ou nossa conta bancária? Nos nossos planos perfeitos? Nós estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo que isso nos custe financeiramente? Ou será que eu ainda não estou disposto a isso? Investimos mais tempo e esforço no reino de Deus ou na nossa própria estabilidade? Hoje pela manhã nós vimos um pouco do Ageu, do que o profeta Ageu estava falando acerca disso. Nós vivemos como quem tem um tesouro nos céus, ou nós estamos apegados ao que é passageiro e temporal? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Quarto, permaneça fiel, mesmo diante da oposição. Em 10:38, Jesus diz: podeis beber o cálice que eu bebo? O mundo diz: não fale nada sobre a sua fé para você evitar problemas. Boca fechada não entra mosca. E Jesus diz: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele também o Filho do Homem se envergonhará naquele grande dia. Mateus, ou melhor, Marcos 8:38. Quando a cultura se opõe ao Evangelho, nós permaneceremos firmes ou nós vamos negociar a nossa fé? Quando os colegas todos são opostos ao Evangelho, quando os amigos são opostos ao Evangelho,
Quando o nosso círculo social não aceita muito bem o Evangelho, como nós nos portaremos? Negarei aquele Cristo que disse que aquele que me negar diante dos homens também, ele negará diante do Pai? Ou nós seremos discípulos fiéis, que com firmeza, com clareza e com ousadia, seguiremos este Cristo, a quem nós decidimos honrar? Quando a cultura se opõe ao Evangelho, nós permaneceremos fiéis ou negociaremos a nossa fé para evitar a rejeição, para evitar perder o status, para evitar perder a posição? Você fala de Jesus no seu ambiente de trabalho ou tem medo de ser julgado? Ou tem medo de ser ridicularizado? Você fala de Cristo e da sua fé com os seus amigos, ou você passa como se fosse alguém que fosse um espião, alguém que não precisa ser descoberto? Você mantém os seus valores cristãos, ou você dilui para agradar os outros? Você se envergonha de Cristo, ou você se posiciona como discípulo verdadeiro? O verdadeiro discípulo não escolhe o evangelho confortável. Ele está pronto a abraçar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso, com certeza, implica ser criticado, ridicularizado e até rejeitado por causa da causa de Cristo. Que nós possamos olhar para estas coisas, irmãos, e estarmos firmes, porque desde o início nós refletimos sobre a expectativa que muitos tinham acerca do Messias. Um rei poderoso, um libertador político, que restauraria Israel com força e com autoridade. No entanto, Jesus veio de uma maneira inesperada, não montado em um cavalo branco, mas como servo sofredor, proclamando um reino invisível e chamando os seus discípulos para o caminho da cruz, para o sofrimento. Nós vimos que Marcos nos apresenta Jesus em duas grandes partes. Primeiro, revelando a identidade de Jesus como Filho de Deus, do capítulo 1 até o capítulo 8, verso de número 26. E depois, mostrando como segui-lo, e que segui-lo exige negar a si mesmo e carregar a cruz, a partir de Marcos, capítulo 8, 27 até o final. Então, o discipulado não é um convite ao conforto, não é um convite àquilo que eu quero ou àquilo que eu gosto, mas é um convite à renúncia. Não é um convite à glória terrena, mas à fidelidade, mesmo em meio a oposições, a perseguições. Agora você está disposto a seguir a Jesus Cristo, Filho de Deus? Este Cristo revelado em Marcos? Se o Cristo que buscamos é apenas aquele que resolve os nossos problemas e nos dá uma vida confortável, talvez ainda não tenhamos compreendido verdadeiramente quem é esse Cristo. O Cristo revelado no Evangelho de Marcos nos chama ao discipulado radical, a uma vida de serviço, a um caminho que pode envolver perdas, pode envolver sofrimento, pode envolver desafio, mas que no fim culminará com glória eterna. É a isso que ele nos chama. Não a uma glória terrena e passageira, mas uma glória eterna. Assim como os primeiros discípulos tiveram que escolher entre o Messias moldado às suas expectativas, moldado ao seu querer, ou o verdadeiro Cristo que revelou a cruz, hoje nós também enfrentamos essa mesma decisão. Quem nós escolheremos? O Cristo a quem nós achamos que deve ser? A quem nós seguiremos? Um falso Cristo que não nos confronta, que nos chama apenas a um conforto, ou o Senhor que nos chama à entrega total? Marcos nos lembra que a cruz vem antes da ressurreição, vem antes da glória. O sofrimento precede a glória. A fidelidade hoje nos levará a uma recompensa eterna. E veja, irmãos, isso daqui não é muito diferente para a gente, ou não deveria ser. Todos estão em algum momento se sacrificando para receber algo muito maior. Não é isso? Deixa o besouro aí, fica tranquilo com ele.
Todos se sacrificam para isso. Se alguém quer passar num vestibular, muitas vezes se tranca dentro do quarto, não vai, jogar um futebol, não vai assistir um filme, não vai fazer isso porque está com a cara nos livros. Ele está se sacrificando durante um tempo para passar em alguma coisa, passar em um vestibular, passar em um concurso, passar em qualquer coisa que seja. Todos se sacrificam de alguma forma. Muitas pessoas às vezes fazem hora extras no trabalho para ter alguma coisa a mais, para ter um conforto melhor. O sofrimento é que traz a glória, nunca é o contrário. Nunca ninguém ganhou nada sentado, sem fazer nada, sem fazer qualquer sacrifício. Nunca. Se ganharam, estouraram tudo de uma única vez. Isso não é diferente para o que Cristo está dizendo. Cristo está dizendo que o sofrimento agora, a rejeição agora, redunda em nós uma glória eterna, ou para nós uma glória eterna. Que nós respondamos a esse chamado de Jesus com fé e com obediência, certos de que aquele que nos convida a segui-lo também caminha conosco até o fim. Que o Senhor nos conceda a graça para não apenas admirarmos esse Cristo, mas para que nós sigamos esse caminho que Ele seguiu, as pisaduras que Ele deixou. E se isso implica sofrimento, como disse Lutero no seu louvor que nós cantamos, Castelo Forte, se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele nós reinaremos. Que o Senhor nos dê essa graça. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar ao Senhor e então nós oraremos e finalizaremos o culto.